por fim, nessa terceira parte, eu queria falar aí do final da minha jornada até quando eu finalmente consegui levantar investimento para minha empresa. Tá? Quando eu comecei a estudar os diferentes tipos de investimento, eu entendi que existia um tipo que se adequava mais ao que eu estava buscando, que era smart money, né, o dinheiro inteligente. Eu não queria apenas o dinheiro, eu queria sócios que de alguma forma pudessem complementar, sócios investidores, que pudessem de alguma forma complementar as skills que eu tinha no meu time. Então eu tinha um time extremamente competente do ponto de vista técnico, mas extremamente deficiente do ponto de vista de gestão, de marketing, vendas, etc. Até porque eram coisas que eu nunca tinha tido interesse e nem tinha tido a oportunidade de desenvolver interesse até então. O Smart Money, para mim, olhando hoje até em retrospecto, é a melhor coisa que você pode buscar para sua empresa. Não busca o dinheiro pelo dinheiro. Talvez a melhor oferta de investimento que você venha a receber não é a que vai agregar mais valor para sua empresa se for apenas o dinheiro injetado. A não ser que você seja um empreendedor mega experiente, já tenha criado outras empresas, né, e não precise de um mentor mais experiente ali lhe ajudando nessa trajetória. Não era o meu caso. Uma das maneiras mais fáceis de encontrar esse smart money é através das aceleradoras de startups, que foi o caminho que eu acabei optando. O que é uma aceleradora de startup? Aceleradora de startup ela é um meio termo entre uma incubadora e um investidor anjo. Então ele não é um investidor sozinho e ele não é uma organização para incubar startups. Ele é um meio termo. Então eu tenho um pouco de incubadora, eu tenho os investidores e eu junto isso tudo junto para conseguir acelerar o crescimento de uma startup. Então são organizações que investem capital de investidores individuais e ajudam as startups a crescerem mais rapidamente, geralmente em ciclos curtos aí de 6 meses, no máximo 1 ano. Então por isso o nome aceleradora de startup. Lá fora é bem mais comum, né, esse termo. Tem aceleradoras de startups muito bem sucedidas, como a iCombinator, a 500 Startups, a Techstars. E aqui no Brasil é um mercado mais maturo, mas ainda assim a gente tem algumas startups com track record legal, como a Ace, como a Wow, entre outros. E sim, se você procurar case de sucesso de aceleradoras tanto gringas quanto nacionais, você vai encontrar várias empresas famosas, várias empresas conhecidas que passaram por essa aceleração e realmente seus negócios decolaram. Então não é só ovo de borboleta, né? São coisas, fatos reais mesmo, você encontra, principalmente a iCombinator, que é a mais bem-sucedida aceleradora do mundo, você vai encontrar lá vários cases de sucesso no site deles, eu vou colocar depois alguns aqui, e talvez vocês conheçam alguma dessas empresas aí, todas elas faturam milhões hoje. Mas como é que essas aceleradoras vivem, né? Como é que são tão boazinhas assim? Toda aceleradora, ela vai injetar uma grana no seu negócio, que ela vai captar essa grana de investidores, tá? Então ela faz a intermediação entre o investidor e você, ela vai captar uma grana com os investidores, vai botar no seu negócio e vai se tornar sócia do seu negócio. Ela vai te acelerar por um período, de 6 meses a 1 ano, às vezes mais, sei lá. E ao final desse período, o que ela espera? Vender a parte que ela tem da tua empresa para um fundo maior de investimento, outra rodada, ou os empreendedores, a empresa cresceu, eles recompram, né, com um ágio interessante, né, para que a aceleradora tenha lucro, ou ainda, né, a sua empresa pode acabar sendo comprada por outra empresa e a aceleradora vai vender a parte dela, né, fazer o que a gente chama de exit, né, vai vender a parte dela nesse processo aí, é a forma dela se recapitalizar e continuar existindo. Então esse é o objetivo, no final do dia a aceleradora ela tem um objetivo nobre, que é acelerar o desenvolvimento de empresas inovadoras, e tem um objetivo não menos nobre, mas mais capitalista, vamos chamar assim, que é o de multiplicar o capital dos investidores, né? Então a aceleradora só existe se ela conseguir fazer startups terem sucesso e investidores terem sucesso, senão ela deixa de existir. Isso para mim faz muito sentido, porque é uma relação de ganha-ganha. No momento que eu quero o dinheiro que a aceleradora proporciona, a aceleradora quer que a minha empresa dê certo para ela conseguir ter mais dinheiro ainda. Então me parece uma relação muito saudável, muito genuína, né, de ganha-ganha. Falando de quantias, acho que não entra no mérito aqui eu falar de valores, porque valores mudam muito de época para época. Né? Quando eu captei investimento, eu estou falando de 2013, né, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, fazem 7 anos, de lá para cá mudou muito. Né? A gente está falando de inflação, a gente está falando de crise econômica no país, a gente está falando de aceleração mundial da economia, né? Então os valores são outros, eram outros naquela época, são outros hoje em dia, e eu confesso que nem sei no detalhe quanto está hoje, né, quanto hoje as aceleradoras estão investindo nas startups, tá? Mas não espere aí mais do que 100, 150, 200 mil reais, alguma coisa assim, o que talvez para você seja uma fortuna, né? Mas nem se compara lá o que se vê muitas vezes em filmes, livros e histórias americanas lá de milhões de dólares ou coisas do tipo. Aqui os investimentos começam a ficar mais sérios depois que tu sai da aceleradora, já com um track record positivo, com teu negócio vendendo bem, com tua empresa dando lucro, aí tu consegue aí captar
meio milhão, 1 milhão, coisa do tipo. E novamente, tu capta esse dinheiro para tua empresa, né? Então tu não capta esse dinheiro para o teu bolso, tu não fica rico com esses investimentos, tá? Nada disso é usado para fim pessoal, é sempre usado para a empresa. O máximo é que tu vai ter, obviamente, um prolabore, que geralmente não é alto, tá? Investidor nenhum autoriza prolabore de fundador, prolabore alto de fundador, e o objetivo realmente é fazer a empresa crescer e lá na frente sim tu acabar, né, seja vendendo ou ganhando muito com o sucesso da tua empresa. Então as quantias geralmente elas são mais reduzidas, são mais baixas, os ciclos geralmente são curtos de aceleração, então você vai ficar incubado lá na aceleradora, seja fisicamente ou não, mas vai ficar conectado à aceleradora por um período aí de 6 meses a 1 ano, e durante esse período a aceleradora vai fazer tudo o que ela puder para que a tua empresa seja bem sucedida. Vão te conectar a cliente, vão te conectar a mentor, vão te conectar a outros investidores, vão te conectar a outras empresas. Tá? Eles fazem tudo o que eles conseguirem fazer. Eu espero em outro vídeo detalhar melhor como foi o processo de aceleração que eu passei, né, para ver se faz sentido para você. Mas, em geral, as aceleradoras trabalham com esse mote aí de não, a gente tem que acelerar essa startup. Se no período que a gente acelerou ela não der resultado, a gente dispensa, daí o investimento ele geralmente é fundo perdido, leia bem o contrato, mas geralmente ele é fundo perdido, né? Se não performar durante um período X de tempo, a aceleradora dá como perda aquele investimento, você não paga nada para ela e fica por isso mesmo. Tá? Se der certo, ela tem o direito à sociedade e ela tem uma parcela da sua empresa que ela pode vender para outra empresa, para outro investidor, enfim, fazer o que ela quiser. Buscar por smart money em aceleradoras não é difícil, tá? As aceleradoras todas têm site, todas elas têm períodos do ano em que elas aceitam inscrições para novas rodadas de aceleração, geralmente são feitas turmas. Né? Então, numa turma elas pegam, dependendo do tamanho do fundo que está por trás da aceleradora, elas pegam lá 5 startups para acelerar, aceleram aquelas 5 durante 6 meses, né? As que morreram, as que viver, elas pegam a parte do dinheiro delas, pegam mais 5 e assim vão indo. Mais ou menos é assim que funciona. Então basta você procurar por aceleradoras de startups existentes no mercado, dar uma olhada quem são os fundadores da aceleradora, qual é o fundo que está por trás, quem são os investidores, quem são os mentores, para ver se você não está caindo em alguma furada. E estando tudo ok, se inscreva para a próxima inscrição, para a próxima seleção. Você passa lá para um processo de screening, que vão avaliar seu modelo de negócio, vão avaliar suas apresentações, vão fazer um bate-papo por telefone se gostaram do seu material, vão fazer mais um bate-papo, muitas vezes presencial, com o investidor ou com investidores, para ver o que eles acham, e muitas vezes tem um Demo Day, que é uma apresentação pública para um grande público, onde ali eles decidem então quem eles vão investir de fato. Todo esse processo eu passei lá em 2013, foi muito legal, me trouxe muito aprendizado, e depois acabei criando uma relação muito bacana com a aceleradora, que durou vários anos. Como eu falei, eu quero em outro vídeo falar especificamente da minha experiência com uma aceleradora que investiu na minha startup, mas eu reforço assim, que foi sensacional. Eu brinco que eu recebia para fazer um MBA, né, porque eu aprendi o equivalente aí a um curso de gestão de negócios. Mas o que essas aceleradoras buscam? Cada aceleradora tem uma tese de investimento, que a gente chama. Né? Então tem aceleradoras que buscam algum nicho específico, algum tipo de empresa específico, algum estágio de empresa específico. No caso da aceleradora que nos escolheu na época, a UAU, eles tinham 2 teses. Né? E aí eles classificavam diferentes níveis de investimento. Eles tinham a startup iniciante e a startup em crescimento. A startup iniciante, eles tinham um ticket menor que eles davam de valor, e era uma startup que tinha um protótipo, não tinha ainda um produto consolidado, tinha um protótipo e alguns clientes, tá? Mesmo que pequenos. E em crescimento, já eram startups que já tinham ganhado alguma atração, que já tinham faturamento e que estavam buscando formas de alavancar esse negócio, escalar esse negócio. Então eles tinham essas 2 categorias, eram as teses de investimento deles. E era isso que eles estavam buscando, esses 2 grupos. Nunca encontrei nenhuma startup que investisse em ideia. Todas, no mínimo, tu tinha que ter o protótipo no ar ou na loja de aplicativo, já tinha que ter alguma massa de usuários. Todas. Então, novamente, se você tem apenas a ideia, tira essa ideia da sua cabeça, executa a sua ideia, veja minimamente se você consegue atrair uma massa de usuários ou massa de clientes e depois vai procurar aceleradoras. Na verdade, isso é melhor até para você, tá? Porque quanto mais você empurrar a aquisição de investimento para um momento que a sua startup seja melhor, em termos de produto, sistema, etc., maior geralmente é o ticket que você consegue ou menor a participação que você tem que vender da sua empresa para esse investidor entrar. E foi exatamente com essa técnica que eu acabei conseguindo levantar investimento para minha empresa. A gente já estava rodando aí na época há 1 ano o nosso negócio, a gente já tinha um faturamento de alguns milhares de reais, não pagava as contas, estávamos no vermelho, mas já tinha um faturamento que mostrava que o negócio não era loucura, né, que gerava algum dinheiro.
Nós já tínhamos já uma base de usuários na época, não vou lembrar os números aqui, mas já tinha aí milhares de usuários usando a plataforma, e estávamos precisando justamente de alguém que nos desse uma luz de gestão, de marketing, de vendas, um banho de loja, de empresa mesmo, para fazer o negócio deslanchar. 3 anos depois acabou o negócio não indo tão bem quanto a gente gostaria, né? Ele não foi à falência, mas também não cresceu o quanto os investidores esperavam, quanto nós, enquanto empreendedores, esperávamos também, e a gente acabou optando numa boa por encerrar, mas essa é uma história para um outro vídeo. Então a ideia do vídeo de hoje era justamente contar um pouco desse conhecimento que eu adquiri para buscar investimento em uma startup e que eu espero que dê um pouco de luz para você que possa também estar interessado em entrar nesse universo e buscar investimento. Então é isso que eu queria para o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.